Agora, virando a página aqui no Bate Pronto, vamos para Belo Horizonte, hein? Porque nas últimas horas o Cruzeiro anunciou a demissão de Fernando Diniz. Caiu Fernando Diniz no Cruzeiro depois do empate contra o Betim, a derrota para o Atlético, e fez 5 jogos nessa atual temporada de 2025 que mal começou. Desses 5 jogos, 2 de pré-temporada, que o Cruzeiro foi lá para a pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, né? Então, com apenas 5 jogos neste ano de 2025... E com esse super Cruzeiro que a gente já vem imaginando, desenhando, o Fernando Diniz já caiu, gente. Já foi demitido o Fernando Diniz pela diretoria do Cruzeiro. Vanderlei Nogueira, que situação, hein? E sobrou tudo para o Fernando Diniz. Com vários jogadores aí, medalhões, até a diretoria do Cruzeiro, né? Com vários nomes aí que a gente vem acompanhando. Tem Alexandre Matos, que é super experiente, o Pedro Lourenço, que muitas vezes, né, fala, não, aqui quem manda sou eu. E no final das contas... Não, todas as vezes. Todas as vezes. Mas sobrou tudo pro Fernando Diniz, no final das contas, sobrou tudo pro técnico do Cruzeiro. Me faz lembrar até o Fernando Seabra, né? Fernando Seabra também, enquanto técnico lá do Clube Celeste, vazou aquele áudio, enfim. Mas o Fernando Diniz caiu no Cruzeiro, Vanderlei. O Pedro não poderia cair, né? Ele é o dono do Cruzeiro. Bom, tem que ter um bumbum de plantão. É isso. Normalmente é do treinador. Quase sempre é do treinador quando a coisa não roda, né? No Cruzeiro não estava rodando. As contratações foram contratações, digamos assim, nomes, currículos, né? Impactantes. Parem as máquinas. Afinal de contas, são jogadores badalados e conhecidos, né? E que vieram, por exemplo, os dois que eu poderia citar, o Dudu e o Gabigol, de 2 grandes clubes brasileiros. Enfim, não deu certo, não rodou. E vai embora o Diniz, mais uma vez. Mais uma vez o Diniz toma uma trombada e sai. Eu acho que em algum momento ele vai perceber, parar para refletir exatamente o que está atrapalhando. Se é ele mesmo, os conceitos, se são os conceitos do Diniz ou é efetivamente o status atual ou faz tempo do futebol brasileiro. Não é a primeira vez que cai o Fernando Diniz, Vanderlei e amigos aqui da Jovem Pan, até porque no fim do ano passado, o Fernando Diniz fez um desabafo em entrevista coletiva falando que estava sabendo pela imprensa que ele não ia permanecer no Cruzeiro. Ele Itatiaia e agora Exato. Ele foi... E agora de vez, né? Agora foi de vez o Fernando Diniz. Como voltar. Desempenho do Fernando Diniz no Cruzeiro. 20 partidas do ano passado, mais os 5 jogos de agora. São 4 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. 35% de aproveitamento, um vice-campeonato para o Racing no Paraguai da Copa Sul-Americana e o comecinho de temporada agora. Eu não gosto de ficar trocando treinador toda hora, mas o desempenho é pavoroso. Detalhe, antes no Fluminense fez um desempenho horroroso no Campeonato Brasileiro, deixando a equipe na zona do rebaixamento. Isso aí. O pior desempenho de treinador no Brasil o ano passado, para mim, foi do Fernando Diniz. 35% só, né? 35%, o cara é desempenho de time rebaixado. Ele, no Campeonato Brasileiro, no ano passado, não chegou a 10% de desempenho. Assim, é de time além de rebaixado. E era o treinador merecidamente campeão da América, da Libertadores de 23. Assim, eu nunca vi uma queda tão abrupta, embora 2 clubes diferentes, né? Tão horrorosa como a do Diniz. Eu gosto demais do Diniz, não tanto quanto o Flávio gosta dele. Mas, assim, não sou um dinizista, tá? Porque, assim, qualquer coisa que dá certo no futebol brasileiro, no clube onde eu sou sócio, no Pinheiros, uma equipe troca 6, o goleiro passa e a bola entra dentro do gol, mérito do Diniz. Em compensação, no jogo de Kings Cup, não sei como é que Kings League, né? Kings League, acho que é isso. O goleiro toca a bola errada, a culpa é do Diniz. Tudo é culpa do Diniz quando dá errado e tudo é certo, culpa do Diniz que ensinou o Guardiola e o Pelé a treinar. Eu acho que não. Há um certo exagero na defesa do Diniz e, sobretudo, mais ainda, ele sofre demais o exagero no ataque. E eu gosto de pessoas como o Diniz pelo seguinte: primeiro, ele é maluco, isso eu adoro, e segundo, ele é um cara que quase todo mundo defende. Isso é muito bacana. Você pega atletas que foram campeões, não foram campeões, deram bem, todo mundo, não, ele é genial, mas é um cara legal. É um maluco, mas é um cara legal. Não fui bem, mas é um... Então isso é muito legal do Diniz. Mas assim, o trabalho dele, gente, é indefensável. Eu não gosto de ficar trocando treinador toda hora, mas 35% de aproveitamento no Cruzeiro é horroroso. No Fluminense o trabalho dele foi horroroso, mas ele é bom? É.
Foi legal no Cruzeiro? Não foi. Não estava legal no Fluminense. Alguma coisa precisava ser feita. Agora, em relação ao futuro do Cruzeiro, primeiro, qual treinador? É muito difícil substituir o Diniz. Não que seja impossível você ganhar alguma coisa. O nome na praça característica, é o Renato Gaúcho. É o Renato, que é uma outra característica. 40% de aproveitamento. De aproveitamento, que também não foi grande coisa lá, mas tem um treinador de história espetacular no Grêmio, o Renato. A carreira do Renato, você pode até discutir os métodos, mas a carreira do Renato, embora ambos tenham Libertadores, né? O Renato tem uma carreira diferente e tal. São treinadores completamente diferentes e o Diniz também é diferente nisso. Até para você o substituir não é fácil. O Fluminense apostou no Mano Menezes, o Mano conseguiu segurá-lo na primeira divisão e está tentando tatear com uma outra característica. Não sei qual treinador ideal para o Cruzeiro, pode vir a ser o Renato até para o trato com estrelas. O que não é problema para o Diniz também, insisto. Mas que o trabalho dele era horroroso, era. E o Pedrinho BH, que tem todo o dinheiro, comprou a SAF do Ronaldo, é bastante intenso. Lembra os dirigentes do passado, embora da modernidade da SAF, por ficar se metendo, se mete. Agora, o que vai ser esse Cruzeiro agora fica, evidentemente, uma gigantesca incógnita. Tá claro que na hierarquia do Cruzeiro hoje, o técnico vem por último, né? Vem por último na hierarquia do Cruzeiro. Flávio Prado tá aí. Fernando Diniz é demitido. O Mauro Betting citou aqui no programa 20 jogos, né? Mas desses 20 jogos, é importante lembrar que 2 foram nesse torneio agora de pré-temporada, né? Nesses jogos de pré-temporada. Então, 18 jogos oficiais apenas para o Fernando Diniz, que já caiu no comando técnico do Cruzeiro. Flávio. Bom, algumas coisas importantes serem citadas. Se caiu com 18 jogos, é porque não houve capacidade na hora de contratá-lo. 18 jogos você não pode mandar embora, senão sem admitir que você errou. Esse treinador não servia para mim. Senão você não deveria tê-lo contratado. Depois de 18 jogos, você percebeu que não servia. Bom, segundo, realmente o trabalho, os números são muito ruins, né? Não dá para você falar. O Diniz conseguiu a maior proeza do futebol brasileiro nos últimos anos, que foi ganhar a Libertadores com o Fluminense. Quando se enaltece muito as conquistas dos técnicos portugueses, eles ganharam com o Palmeiras, com o Flamengo e com o Botafogo. Poxa, é bem mais fácil do que ganhar com o Fluminense. Mas bem mais fácil, né? Eu diria que eles já ganharam, eles já entraram com 60% de vantagem. Né? Que negócio, você tem 60% de lambuja. O Diniz tirou muito leite de pedra. E depois, realmente, no Fluminense o trabalho caiu muito, na seleção também não foi legal, e esse do Cruzeiro realmente não dá. Agora, eu tenho na minha cabeça é o seguinte, eu acho o Cruzeiro, esse time que foi contratado, impossível de virar time. Não tem como virar time. Pode contratar quem quiser, não tem como virar time. Foi contratado um monte de mídias e não jogadores. E aí não dá. Eles contrataram nomes importantes, estrelas importantes, e elas devolveram muito bem o investimento no dia da apresentação, quando tinha 40 mil pessoas eufóricas lá na expectativa de recebê-los. Foi um dia de euforia. Eu vejo pela minha neta. Minha neta fazia a mãozinha do Gabigol ali e tal. Estavam eufóricos. Acabou ali. Ontem, nós mostramos aí os melhores momentos do Gabigol. O Gabigol está desesperado para acertar, mas ele não consegue. Nada indica que ele volte a jogar nem 1% do que ele jogou. Não dá. Ah, ele não quer? Não, ele quer, mas ele não consegue. Sabe, passou, não consegue. Os reflexos dele estão diferentes. O Dudu, a mesma coisa. O Fagner, a mesma coisa. O Cássio, eu acho que ainda tudo bem. O Cássio é um goleiro muito importante, mas o Cruzeiro montou um time e vendeu como um timaço quando é um time que não dá para você fazer time. Posso estar enganado. Não importa qual será o treinador. Eu não consigo ver alguém montando um time com esse elenco do Cruzeiro. Não consigo. Até porque, pelo que a gente ouviu daquela gravação que vazou lá, o Cruzeiro contratou até o X9 do Flamengo. Porque vaza tudo. Bom me lembrar. Né? Aquela gravação que ele cobrava do Fernando Seabra colocar jogadores que foram contratados. Portanto, o futuro treinador, seja ele quem for, vai ter que botar Dudu, Gabigol, Fagner. Como é que você vai montar esse time? Não dá. Não tem como fazer. Enfim, era uma questão de tempo, né? A situação que estava e tal. E é mais fácil dar uma cabeça. Meu amigo Vanderlei Nogueira sempre fala isso. Dá uma cabeça, pronto. Todos os problemas foram resolvidos. Aguardemos, como diz o Vanderlei, as cenas do próximo capítulo. Tá, a culpa era do Diniz. O time não funcionou por causa do Diniz. Tá bom. Então vamos ver o que vem aí pela frente. Seja lá quem for. Vamos ver.
E a informação que chega, Flávio, lá de Belo Horizonte, é que o plano A da diretoria do Cruzeiro é Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, que deixou o Grêmio em 2024, é o nome da vez nos bastidores da Raposa para assumir o comando técnico. Mas ele, nos últimos tempos, viveu ali períodos de altos e baixos, o Renato Gaúcho. Será que é uma boa escolha para o Cruzeiro, Vanderlei Nogueira? O Renato Gaúcho, ele tem um estilo meio boleirão e vai ter aí várias estrelas, né? Será? E ele sempre gostou de lidar com esses medalhões. Será que pode dar certo? Será mais uma contratação midiática. Você tem que reconhecer. Primeiro ponto é esse. É impactante. É impactante. Certo? Será uma contratação impactante, se acontecer. Midiática também. Status para conversar com esses jogadores mais experientes. Fagner, Gabigol, Dudu, né? Ele tem status para conversar com esses caras. Se vai transformar tudo isso que eu falei aqui num time de futebol, jogando bem, ganhando, que é o desejo de todo mundo que torce para o Cruzeiro, é uma outra conversa. Então, se o critério de contratação forem esses pontos que eu acabei de colocar aqui, né? Eu acho que tem lógica a contratação. É isso. E a gente tem aqui os números do Renato Gaúcho na temporada 2024 pelo Grêmio. Brigou contra o rebaixamento, períodos assim de altos e baixos. E nós temos aqui os números do Renato com arte e tudo na tela para você que acompanha o Bate-Pronto pela Jovem Pan. 64 jogos, 28 vitórias, 15 empates, 21 derrotas, 51% de aproveitamento, 90 gols marcados, 72 sofridos e venceu o Campeonato Gaúcho no início da temporada 24. Então, esse foi o ano de 2024 do Renato Gaúcho. Será que isso o credencia para ser o técnico, o comandante desse super Cruzeiro, Mauro Betting? Então, o Renato teve momentos muito bons na carreira, campeão da Copa do Brasil de 2007 com o Fluminense contra o Figueirense do Mário Sérgio, vice-campeão perdendo nos pênaltis da Libertadores lá no Fluminense no Maracanã para a LDU. Teve passagem gloriosa pelo Grêmio. O Renato, insisto, é um jogador, para não dizer único, top 3, para mim, é único na história do futebol mundial de idolatria dentro e fora de campo. Assim, o Zidane, impressionante, Zidane ganhou 3 Champions, mas é um período, embora 3 Champions não é curto, e depois ele teve uma segunda passagem pelo Real Madrid, é um monstro sagrado, é um bom jogador francês, para mim é o jogador mais elegante da história, o Zidane, mas o que não significa dizer, entendam o que eu vou falar do Grêmio agora em relação ao Real Madrid. O Real Madrid também tem outros grandes ídolos, mas o ídolo incontestável é o Renato Gaúcho, né? Ídolo e craque, né? Fundamental no Mundial de 83 contra o Hamburgo. Mas como treinador é impressionante, de um Grêmio que tem Luiz Felipe Scolari também, como senhor treinador. Então o Renato tem coisas muito importantes, muito legal, mas havia um desgaste óbvio, inclusive criado também por ele. Por mais que a imprensa tenha exagerado em muitas das críticas e até fora de campo, os últimos meses do Renato ele estava entrando, eu vou falar quem sai para a noite, não é o caso para qualquer um. Por mais que os jornalistas saiam à noite, todo mundo sai à noite. É isso aí. Né? Ele perdeu a mão, evidentemente o desgaste era óbvio, né? Mas eu gosto do Renato, já tem uma história, inclusive uma história campeã de Supercopa em 92 pelo Cruzeiro. Eu acho que é um nome, tá? Se você me perguntar agora quem é o cara ideal para o Cruzeiro, eu não sei. Acho até que a direção do Cruzeiro também não sabe, né? Mas pode ser. Até para essa questão de lidar com estrelas, eu acho que o Renato, de modo geral, está bem. Então, sei lá. Mas é uma mudança significativa para o Fernando Diniz, insisto, até porque quase qualquer treinador, quando sai o Diniz, campeoníssimo ou não, e sai muito mal do Cruzeiro, merecidamente sai do Cruzeiro, e talvez até tardiamente, embora sejam poucos os jogos, contando amistosos 20, jogos oficiais 18 do Fernando Diniz, nessa infeliz passagem de só 35% do aproveitamento do Cruzeiro, qualquer treinador é um cara diferente. Talvez seja o choque que precisa nesse momento do Cruzeiro. Flávio Prado, Renato Gaúcho, é um bom nome para liderar, conduzir esse Cruzeiro em 2025, Flávio? Semana que eu falei, eu acho que é um time que não vai virar time. Então, tanto faz. Eu acho que o Renato é um jogador, é um treinador experiente, claro. E aí, vamos ver o que ele consegue fazer, né? Mas eu não consigo ver muita solução, não. Com o Renato, sem Renato, uma coisa você tem que dizer, o Renato é um cara vencedor, um cara experiente, né? Vamos ver. Mas eu acho que vai ter que refazer o time. Aí dá pra pensar em alguma coisa. E aí é sacanagem, né? Quando você fala super Cruzeiro e tal.
porque aí... Mas os mesmos autores de Quarteto Mágico, a torcida Quinteto acha que Estupefaciente, Não, é uma certa animação. Não é o Pedro, é que o pessoal fala... Lá em Belo Horizonte, a gente questionou tanto esse Cruzeiro que a gente recebeu de mensagem aqui, pô, mas vocês estão falando tudo isso do Cruzeiro, esse time vai surpreender você. Por enquanto... Tomara que... Por enquanto, é que é só começo de ano, mas tem surpreendido negativamente, não é, Flávio? Essa coisa assim, e aí se criou o Super Cruzeiro, né? Porque são jogadores de muito nome. No papel é um baita de um time. Agora, foi, né? Agora, então, mas falta ser dentro de campo também. Esses jogadores todos têm história. Tem, claro que tem. Como é que você vai negar a história do Gabigol, do Fagner, do Cássio? Lógico que não. Mas, caramba, passa, né? Passa. As coisas passam. As coisas mudam, as coisas passam. E aí, até pela velocidade do jogo, por tudo que a gente tá vendo, tá muito difícil. É a mesma história do Quarteto Mágico. Os caras ficam esperando pra ver as magias aí, depois vai ser aquela magia de semáforo lá, que o cara fica jogando laranja e tal. Bom, devagar.